Oi, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse pochita, ou pochita, não sei muito bem qual a pronúncia correta, mas é uma receita super fácil e rápida de fazer. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, se inscreva no canal e se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Então bora pro vídeo? A gente vai começar usando o fio na cor laranja. Eu vou usar um tom mais claro para experimentar. Na primeira rodada, nós vamos fazer 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda rodada, nós vamos fazer 7 aumentos, totalizando 14 PBs. Eu vou fazer e eu já volto com o resultado. 7 aumentos finalizados. Agora, na rodada 3, a gente vai fazer um ponto e um aumento por 7 vezes, totalizando 21 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e eu volto logo com os 21 pontos baixos. Na rodada 4, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes, totalizando 28 pontos baixos. Eu vou fazer e logo eu volto. Rodada 4 pronta. Agora, da rodada 5 até a rodada 8, nós vamos repetir a sequência de 28 pontos baixos, fazendo um ponto em cima de cada ponto. Eu vou fazer e logo eu volto com as 4 rodadas prontas. Então, da rodada 5 até a rodada 8, vai ficar dessa forma. Na rodada 9, nós vamos fazer 8 pontos baixos, uma repetição de um ponto baixo, uma diminuição por 4 vezes, mais 8 pontos baixos. Vai totalizar 24 pontos baixos na rodada 9. Eu vou fazer e logo mais eu volto. Rodada 9 vai ficar assim. Para quem não entendeu, o que eu fiz? Foi 8 pontos baixos, uma sequência de diminuições aqui de um ponto baixo e uma diminuição, e mais 8 pontos baixos finais. Na volta 10, nós vamos fazer 9 pontos baixos, um ponto pipoca com 5 pontos altos, que vão ser os bracinhos dele, 6 pontos baixos, mais um ponto pipoca com 5 pontos altos e 7 pontos baixos finais. Então, vou fazer aqui o ponto pipoca com 5 pontos altos para demonstrar. Vou fazer uma laçada, vou puxar, eu não fecho esse ponto alto, eu passo pelas 2 alças. Isso o total de 5 vezes, né? Eu fiz mais uma, vou fazer mais 4 vezes. Fiz 5 pontos altos, não fechados, né, totalmente. Eu vou fechar eles todos juntos agora. Eu fiquei com 6 alças na agulha e fecho elas todas juntas. Você pode, com a agulha, empurrar o ponto para frente, para o detalhe dele aparecer. Vai ficar assim, são os bracinhos dele. Na rodada 11, nós vamos repetir a quantidade de 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e logo eu volto. Na rodada 12, nós vamos fazer agora 8 pontos baixos, outra sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, e mais 7 pontos baixos. Isso vai totalizar 21 pontos baixos na rodada. Vou fazer e logo eu volto. A rodada 12 ficou desse jeito. Então, eu fiz a quantidade de pontos baixos aqui, a sequência de diminuições no centro e o restante dos pontos baixos da carreira.
Na rodada 13, nós vamos fazer agora 9 pontos baixos, um ponto pipoca, que serão as perninhas, com 5 pontos altos, assim como fizemos nos bracinhos, 4 pontos baixos, mais um ponto pipoca e 6 pontos baixos restantes. Rodada 13 finalizada, ela ficou dessa forma, os bracinhos, né, e os pezinhos. Agora, na rodada 14, a gente vai fazer uma sequência de 10 diminuições, mais um ponto baixo. A gente vai ficar com 11 pontos totais na rodada. Vai ficar dessa forma. E agora a gente já pode começar a preencher. Essa parte do enchimento, ela fica mais ao seu gosto. Eu gosto das minhas peças um pouco mais preenchidas, porque eu acho que isso ajuda a ressaltar a forma delas. Por exemplo, né, aqui nas costas ficar um pouquinho mais arredondada, mas não precisa deixar o amigurumi muito preenchido, porque ele tem que ficar fofinho também, né? Agora você vai cortar o fio e fechar essa abertura. A gente vai passar a agulha 11 vezes por cada alcinha da frente. Aqui eu passo por uns 3 pontinhos e já escondo o fio dentro do corpo. O corpinho do potita vai ficar assim. Agora nós vamos fazer o rabinho. Usando ainda o fio na cor laranja, nós vamos fazer 4 correntes. Agora a gente vai voltar, vai pular uma correntinha, fazer um ponto baixíssimo, mais 2 pontos baixos. Então, esse é o rabinho. Reserva o rabinho e depois a gente vai fazer a costura dele no corpo. Agora, nós vamos fazer a serra, que vai ficar na cabeça do potita. Nós vamos fazer em crochê de ida e volta, virando sempre o trabalho. A gente vai fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto e mais um ponto baixo. Vai ficar com um total de 5 pontos dentro do anel mágico. Eu vou fazer em ponto X, porque eu quero que essa peça fique um pouco mais firme. Agora, eu vou fechar esse anel mágico. Na próxima volta, nós vamos fazer uma corrente para virar e fazer a sequência de um meio ponto alto, 3 aumentos seguidos de meio ponto alto e um meio ponto alto final, totalizando 8 pontos. Na volta 3, nós vamos fazer uma corrente para virar o trabalho, uma sequência de 2 pontos baixos, 4 aumentos de pontos baixos e mais 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos nessa volta. A peça da serra vai ficar assim. Nós vamos cortar o fio e deixar uma sobra para costura no corpo. Agora, nós vamos fazer os detalhes dos dentinhos em torno da serra. Com fio preto normal e agulha 3 milímetros, você vai inserir no último ponto feito, puxando o fio. Vou fazer um ponto baixíssimo e em torno dela eu vou fazer ponto caranguejo. Em cada ponto eu vou fazer 2 pontos caranguejo. O resultado vai ficar dessa forma. Nós vamos começar, então, agora a finalizar o potita. Primeiro, nós vamos costurar a serra na cabeça. Você pode usar alfinetes para ajudar a fazer a marcação. Nós vamos usar o espaço entre a rodada 1 até a rodada 6. E vou começar a costurar na vertical.
serra vai ficar dessa forma. Você pode dar uma puxadinha nela para esticar ela. Agora a gente vai costurar o rabinho entre as rodadas 13 e 14. Vou usar o espaço de 2 pontos e deixar centralizado. Vou fazer agora a alça e o detalhe no rabinho. Para fazer a alça e o detalhe no rabinho, você vai usar um arame de 1 milímetro. Eu vou testar o tamanho do arame para fazer o recorte dele. Eu vou inserir ele na rodada, entre a rodada 4 e 5, na lateral. Inserir ele usando a direção da serra. Vou usar o alicate que eu tenho aqui, esse não é o ideal, mas é o que eu tenho. Vou fazer uma dobrinha aqui. Vou dobrar ele, medindo para inserir no outro lado. Então, vou cortar aqui. E vou inserir na mesma direção que eu inseri a outra ponta. Dessa forma. Vou dobrar esse lado aqui também. Vai ficar assim a alça. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na pontinha do rabo. Usando o tamanho restante, deve ser um tamanho de 10 centímetros isso aqui. Eu vou inserir na alcinha da última correntinha aqui no rabinho e vou dobrar também. Agora, eu vou fazer o detalhe do símbolo no final aqui, do rabinho com arame, que é um triângulo. Aí, dou uma enroladinha aqui e corto. Agora, a gente vai usar o fio chenille na cor preta para passar em volta da alça e em volta do detalhe do rabo. Vou enrolar esse fio em volta da alça. Então, agora eu passei por toda a volta do arame e eu vou esconder o fio por dentro do corpo. Talvez seja a parte mais chatinha da receita. Se você tiver mais habilidade com isso, você pode tentar fazer de outra forma mais rápida. A gente vai repetir agora a mesma coisa no detalhe do rabinho. Só que a diferença é que eu vou usar cola. Para começar a enrolar o fio no rabinho, eu vou prender ele primeiro com um pouquinho de cola. Cola de artesanato mesmo. Essa cola que eu tenho, ela não é tão potente, mas já serve. Vou colocar um pouquinho de cola no arame. E vou prender o fio dessa forma. Eu espero a cola secar um pouquinho. E agora eu começo a enrolar novamente o fio pelo arame. Então, eu vou pingar novamente um pouquinho de cola no finalzinho aqui do triângulo para finalizar. A cola vai prender ele. Vai ficar um pouquinho sujinho de cola, mas isso é coisa pouquinha. Então, vai ficar assim o rabinho. Agora, nós vamos fazer o detalhe do rosto.
que vai ser a boquinha e os olhinhos. Eu marquei aqui o centro e uma volta abaixo da serra. Eu vou usar o espaço de 2 pontos para fazer um lado da boca e 2 pontos do outro lado para fazer o outro lado da boca. Então, vou sair com o fio por trás aqui. Vou sair já 2 pontos de distância entre o centro, marcado com alfinete. Para fazer o bordado da boquinha, eu vou entrar no centro, marcado com alfinete, e vou entrar no meio entre o espaço de 2 pontos aqui, ó. Vou puxar o fio, vou entrar de novo no meio, vou sair 2 pontos de distância do centro. Vou entrar no centro, entrando entre os 2 pontos. Eu faço o acabamento em V da boquinha. Agora eu vou sair com o fio já para fazer os olhos na rodada 7. Vou usar como referência essa direção do outro lado da boquinha. E vou usar o espaço de 2 pontos, entrando em diagonal, para fazer os olhinhos fechados, dessa forma. Vou repetir a mesma coisa do outro lado, já saindo com o fio de onde eu entrei com ele para arrematar. Vai ficar, então, dessa forma o seu potita finalizado. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo tutorial. Obrigada por assistir. Tchau!